As suas emoções decidem as coisas antes de você. Você já percebeu como às vezes na sua vida você nem decide as coisas direito? Parece que as coisas vão acontecendo e quando você vê tá cheio de problema em volta, tem um monte de coisa acontecendo, você está perdido, né, dentro da sua própria vida. Por quê? Porque você deixou que as suas emoções decidissem. É como se elas fossem um vento que te empurra e o teu barco só vai navegando em uma direção específica, mas você, de verdade, você não decidiu, você só se deixou levar. Vamos falar sobre isso? Olá, seja bem-vindo, meu nome é Anderson Gomes, eu sou parapsicólogo clínico especializado em hipnose e neurociência, atendo em consultório presencialmente e online. E nós gostamos aqui de conversar sobre a mente humana. Como você consegue melhorar a tua mente para ser uma pessoa melhor, primeiro, para você. Sim, para você ser uma pessoa melhor para você, começar a crescer como pessoa humana em diversos aspectos, nos seus relacionamentos, seja conjugais, afetivos, com a família, seja dentro da empresa que você trabalha, no teu emprego ou na empresa onde você é empresário, na questão da tua espiritualidade, começar a compreender esse teu senso de conexão, de identificação com algo divino, algo maior, ou seja, tudo que torna um ser humano melhor para que ele possa crescer, para dar o famoso, como as pessoas chamam na internet, desbloquear, sabe? Romper aquela barreira. E às vezes a gente só não enxerga como fazer porque não tem ajuda. Só não enxerga como fazer porque você nunca pensou sobre o assunto, você nunca leu livros, nunca estudou. Então não é sua culpa você não saber. Então, às vezes, a gente precisa de um professor, precisa de um terapeuta, precisa de um treinador, de um coach, de alguma coisa que nos ajude. Então, estamos aqui para ajudar você, treinar você, terapeutizar você nesse processo. E muita gente tem medo desse nome, né? Quando você fala assim, terapia, às vezes a pessoa prefere, não, eu prefiro coach, é mais legal. Né? Terapia não, parece que eu estou doente. Existe esse tipo de pensamento. Bem, veja aqui. Nós estamos falando aqui sobre emoções, como você decide as coisas na sua vida. E as suas decisões são as suas escolhas. Aquilo que você quer e aquilo que você não quer na sua vida. Onde você quer chegar e onde você não quer chegar. A nossa mente, ela mobiliza, né? Eu costumo dizer que a nossa mente, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos pegar aqui um papelzinho aqui, para você ter um exemplo do que eu quero explicar para você. Imagine que a sua mente é como uma prancheta, assim, né? Isso aqui é um bloquinho, né? Imagine que é como uma prancheta. A mente, de modo geral, ela é vazia. Sim, a mente é vazia. Talvez você esteja pensando agora, não, mas a mente sempre tem alguma coisa, claro, porque é uma prancheta, ela sempre está desenhando e redesenhando algo. Então a mente é um exercício da consciência sobre as percepções. Então o tempo todo, o campo mental, você está pensando sobre coisas. Só que aí você pensa uma coisa, aí pega essa folha, agora você está pensando em outra coisa. E começa... E da onde vem o que está aqui? Né? Vem das suas percepções, sim, da sua visão, da sua audição, do teu tato, olfato, paladar, percepções extrasensoriais, vem de uma série de campos de informação, até mesmo de dentro do seu corpo, a interocepção. Tá? Agora, quando você sente o teu mundo sensorial age, a tua consciência ela tem a percepção que ela existe. Por quê? Porque ela sente o mundo à sua volta. Então você tem noção que você existe. Porque eu vejo, eu sinto calor, sinto frio, então eu existo. Muito bem. Quando você tem essas percepções, ela cria conexões com vivências que você já teve. Então, por exemplo, se você sente um cheiro de rosas, você pode lembrar de uma coisa que você marcou ligado a rosas. Ah, quando eu era criança, minha avó tinha uma roseira e toda vez que eu chegava com os meus pais no fim de semana de ficar com a vovó, eu sentia o cheiro da roseira, aquilo trazia uma alegria, porque eu sabia que era um fim de semana de brincadeiras. Olha só, como uma memória pode registrar através de um sentido algo importante que pode te despertar coisas boas. Então, ou seja, essa imagem, o cheiro, a visão da casa da vovó, o abraço da vovó, o cheirinho da vovó, o calor, a temperatura do sol quando você chegava na casa, tudo
vêm à tona na mente, e aí acontece o quê? Cria um efeito contrário da mente para o corpo. Cria emoções. Você está tendo na mente sentimentos, e aí você gera no seu corpo emoções, ou seja, reações físicas, sensação de conforto, uma coisa gostosa no coração, como se alguém tivesse te abraçando, uma calma, né? Uma calma no peito, na respiração, nos próprios pensamentos que desaceleram, porque você quer, o cérebro quer o quê? O cérebro físico, ele quer continuar naquele estado de conforto. Aí ele, ó, desacelera. O teu nível de homeostase é regulado para uma área ótima para o seu corpo ficar vivendo tranquilo. Então, olha como a emoção nossa prepara, regula o corpo para um estado baseado em sensações, pensamentos, memórias, diversos tipos de conexão. Mas esse processo de conexão, pensamentos, memórias, sentimentos, emoções, pode acontecer em relação a algo ruim? Sim. Você pode conectar percepções, pensamentos, imagens, tudo a experiências negativas. E aí o que acontece conosco? Geralmente, experiências de medo, experiências de ansiedade. Você fica como se estivesse num processo contínuo de luta ou fuga. E a tendência nossa, que o corpo nos guia, é fugir dos desafios, fugir das lutas, fugir dos problemas, evitar a dor, evitar emoções fortes. Por quê? Porque ele associa a dor, associa a medo, associa a morte, a dificuldade, a sofrimento. Então o corpo cria. E uma das experiências mais diretas disso, que a maioria das pessoas tem na atualidade, é a experiência da crise de ansiedade. Seja a TAG, né? O transtorno da ansiedade generalizada, seja aquela ansiedade contínua que você tem durante o dia, e existem muitos aspectos de ansiedade, gente que já acorda ansioso, gente que tem ansiedade 2 vezes por dia, gente que tem ansiedade em horários, à tarde, à noite, ou com tipos de experiências específicas. Mas a ansiedade é o teu corpo falando baseado em experiências. A tua percepção coleta uma experiência do ambiente, você viu algo, ouviu algo, alguém te telefonou, te contou alguma coisa, e aí o teu corpo ele faz eclodir uma sensação para quê? Para que você fuja daquilo, que é uma sensação de medo, a mais comum, o coração acelerar. E aí o teu coração acelera, 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 e você tem aquela sensação, parece que vai sair pela boca, parece que você vai ter um ataque cardíaco, e vai para o hospital, toma clonazepam para se acalmar, eles fazem um eletro, vê que não é ataque cardíaco, não é coração, você toma clonazepam para você se acalmar. Mas a ansiedade ela é tratável, você pode fazer sessões terapêuticas, por exemplo, eu tenho técnicas em consultório que eu uso presencialmente ou online, que nós conseguimos cortar a ansiedade, nós isolamos a ansiedade, a percepção da ansiedade, entendemos ela, e então nós conseguimos controlá-la, manipulá-la. E você consegue fazer isso facilmente. A gente desvenda isso em consultório, né? E aí a partir do momento que você desvenda é como um estalar de dedo. Quando você sente que a ansiedade vai aparecer, você faz uma autoavaliação, ó, tô sentindo que vou começar a ficar ansioso. Você vai lá e desliga assim, ó. Facilmente. Facilmente. E isso eu garanto para você com experiência de consultório. Você consegue fazer isso facilmente e rapidamente. Para mim, para o meu tipo de trabalho, a ansiedade não é um problema para as pessoas, né? Então tem gente que até costuma dizer, mas Anderson, eu tenho aquela ansiedade que eu vou de ambulância. Eu tenho crise que eu convulsiono. Eu costumo brincar, né? Olha, essa aí é a melhor de todas para a gente cortar. E realmente é, porque é mais perceptível. Então, mesmo que seja simples ou que seja muito forte, não importa, você consegue cortar facilmente. Você nunca mais vai viver a ansiedade como você vivia antes a partir da primeira sessão já. Não é um tratamento de meses, já acontece na primeira sessão. Depois nas outras a gente trata a base, né, os aspectos base da ansiedade, mas o sintoma você já corta na primeira. Então veja aqui, a questão é, no nosso vídeo, você quer ser uma pessoa gerida pelas suas emoções? Você quer ser como aquele
bichinho que está lá na mata, sabe aqueles documentários sobre a África, né, que aparece na televisão, aquele bichinho que está lá comendo matinho, de repente ele escuta um barulho, ele arregala o olho e sai correndo. Ele não pensa muito, ele age por instinto, ele só pensa no medo, na morte, no desespero, no perder a vida. Então não seja mais esse bichinho do documentário. Comece a viver, comece a ter coragem, mas observando as suas emoções e percebendo o que eu estou fazendo quando acontece tal coisa. Quando ocorre tal evento, o que eu faço, o que eu penso, o que acontece no meu corpo. Torne a tua mente. Eu gosto de sempre dar esse conselho. Compre um caderno, não precisa ser um bloco, um caderno, e comece a anotar. Quando eu fico com essa sensação, o que acontece no meu corpo, na minha mente, por quê? O que me disseram, o que aconteceu, o que ocorreu antes, o que ocorreu depois. Comece a racionalizar seus pensamentos para você aprender a convencer o seu corpo que está tomando decisões erradas. Então vamos começar a trabalhar isso aí. Se você quer entender mais isso, você pode me chamar nesse telefone e dizer, Anderson, eu quero uma consulta com você, eu quero treinar as minhas emoções, eu quero reprogramar a minha mente, eu quero mexer nessa minha ansiedade que você disse que é tão eficiente, sim, serve para qualquer pessoa, não importa o tipo de ansiedade, a gente consegue trabalhar isso. Me chama, a gente marca a consulta e a gente vai ver isso tranquilamente, seja presencialmente ou online, não importa onde você esteja, certo? Se você gostou do vídeo, agora você pode curtir o vídeo, você pode se inscrever no canal, nos acompanhar no Instagram também, Anderson Gomes Real, você pode nos seguir e continue por aqui. Temos lives toda terça-feira às 20 horas. Grande abraço, até o próximo vídeo.